Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Hoje a gente vai voltar a uma pauta que é uma pauta que a gente não sai, não sai de pauta, né? Que é a redução da jornada e o fim da escala 6 por 1. Esse debate, quando a gente começou a fazer aqui no Fórum Sindical, ele era praticamente restrito aí ao movimento, ao VAT, né, ao Vida Além do Trabalho. Mas ele, este ano, pelo menos, né, que é um ano eleitoral, ele passou a ocupar a agenda pública brasileira. A gente vê esse debate nas ruas, nas redes, no Congresso Nacional, na grande mídia, e a gente também tem visto, né, nas sondagens que a gente tem visto por aí, o apoio da população vem crescendo, está majoritário a redução da jornada, né, sem redução salarial. A última, se vocês se lembram bem, a última vez que no Brasil se reduziu jornada foi na Constituição de 88. Né? E a gente vem trabalhando as condições de vida mesmo da juventude trabalhadora, que é a mais precarizada, né? Com trabalhadores de aplicativo, entregadores, né? Uma jornada acelerada, e o setor de serviços, que é o setor majoritário num país que está se desindustrializando, né, gente? Agora, a gente também viu caminhar essa proposta no Congresso, começou a tramitar formalmente no parlamento, e esse tema entrou no terreno concreto da política, da disputa política, né, na agenda eleitoral. Se a gente for pensar, tirar aqui da memória, o argumento conservador, o argumento liberal, ele sempre traz a ideia de risco, de desemprego, de perda de competitividade. Aliás, se a gente volta lá no século XIX, todas as vezes que vai falar algo, mexer no mercado de trabalho, né, o argumento é muito semelhante, né? Os conservadores do final do século XIX, contra os abolicionistas, por exemplo, diziam que o Brasil ia acabar se viesse a abolição da escravatura. Então, a gente, aqui no Fórum Sindical, a gente sempre tenta qualificar esse debate. Para isso, a gente chamou o professor Naércio Menezes Filho, ele é economista, doutor pela University College London, professor titular do INSPER e da FEA USP, pesquisador que dedica há décadas, né, o estudo no mercado de trabalho, na produtividade e políticas públicas. Ele tem muitos artigos sobre infância. Em intervenções recentes, num artigo na Folha de São Paulo, que foi o que me chamou a atenção, eu falei, eu quero conversar com esse professor, que ele tem coisas interessantes a nos dizer. Ele tem defendido que a redução da jornada, ela não deve ser tratada com alarmismo, né? A experiência brasileira oferece elementos sólidos para um debate técnico bastante consistente. Na segunda parte do programa, a gente vai continuar esse papo, mas com a Priscila Araújo, que ela já esteve aqui no Fórum Sindical, uma liderança do movimento Vida Além do Trabalho, e aí a gente vai discutir mais o aspecto político da mobilização na sociedade e no Congresso. Hoje, comigo, o pastor Zé Barbosa. Vem para cá, Zé. Fala, Tudo bem? Flor. Boa tarde, boa noite, bom dia. Vai depender de quando a pessoa vai estar assistindo o nosso Fórum Sindical. E é muito bom estar aqui para a gente conversar. Acho que é um tema extremamente relevante, né? A gente não para de falar sobre isso. E enquanto não decidir, né? Acho que tem que ser a pauta principal do governo esse ano. E vamos lá, vamos conversar sobre a escala 6 por 1, porque isso, o fim da escala 6 por 1, eu acho que isso é essencial para o nosso país. Vamos chamar nosso convidado. Professor Naércio, venha para cá. Tudo bem, Olá, professor? olá, Fro, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, também. Prazer. Bom, prazer. É um prazer imenso. Eu gosto tanto quando eu converso
com o entrevistado, né? Faço convite e tenho assim, recebo a resposta na hora, é papum, é bem bom, professor Naércio, é assim. Vai ser sempre chamado aqui para o Fórum Sindical, porque a gente sempre tem os seus estudos, tem muito a ver com os debates que a gente faz aqui nesse programa. É um programa, professor, também informativo, porque ele ajuda muito os sindicalistas, a classe trabalhadora a fortalecer e eu acho que a melhorar, né, as suas disputas no campo no campo do direito, né, um campo tão atacado ultimamente, né, a gente viu agora a reforma na Argentina, é uma coisa assim que você fala, meu Deus do céu, quantos passos a gente está dando para trás, né? A Argentina passou por uma reforma trabalhista terrivelmente tirando direitos, enfim. Então, a gente tem que fazer essa disputa também na formação. Professor, eu queria começar a nossa conversa com esse debate público contaminado que a gente está vendo, né? Eu pedi até para o Caian separar a manchete da Folha, porque é uma chamada. Geralmente, o mundo do trabalho na mídia mais tradicional, ele não dá destaque de primeira página. Ele é discutido lá no campo do mercado, né? A previdência privada, eu acompanhei durante muito tempo a disputa pela reforma da Previdência, ela sempre estava na pauta do mercado, né? Ela não estava na pauta do trabalho, não tem uma pauta do mundo do trabalho, e de repente a Folha coloca essa manchete, né? Que é uma manchete que compara o Brasil com o Butão, e aí diz assim que a gente não trabalha muito, né? Que a gente trabalha na média, comparando lá com países que estão a quilômetros de distância do tamanho, da importância econômica, da riqueza, enfim, do Brasil. E isso foi matéria de capa da Folha de São Paulo. Então, toda vez que a gente fala da discussão de redução de jornada e de ampliação de direitos trabalhistas, a gente vê essa contaminação aí esse discurso catastrófico, né? A gente está vendo uma campanha intensa nos setores de oposição. O Valdemar da Costa Neto, dia desse, falou que vai dar a vida dele para barrar a votação este ano do fim da escala 6x1 no Congresso. Aí você escreveu aquele artigo na Folha dizendo que não há evidência, né, de que a redução da jornada moderada, da jornada como está se propondo, vai provocar desemprego estrutural, enfim. Aí eu queria que o senhor explicasse um pouco, para começar a nossa conversa, o que a gente tem enquanto experiência, né, que a gente já viveu isso em 1988, que o Brasil reduziu a jornada de 48 para 44 horas, e as experiências internacionais. Eu queria que o senhor começasse por aí, para a gente iniciar o nosso papo. Sim, claro. Bom, como você disse, a gente teve uma experiência de redução da jornada que foi estabelecida pela Constituição de 88. Antigamente, antes de 88, a jornada era de 48 horas, né, por semana. E a Constituição fixou em 44. Então, houve também muitos debates e discussões, e no final ela foi reduzida, e aí a gente avaliou o impacto dessa redução, né? E o que a gente encontrou? A gente procurou saber se essa redução aumentava o desemprego, né? Que é uma das teses que diz que uma redução da jornada aumentaria os custos das empresas e diminuiria as oportunidades de emprego dos trabalhadores. Mas quando a gente foi para os dados, a gente não encontrou essa redução. Então, a gente comparou os trabalhadores que foram afetados pela jornada, que trabalhavam mais de 44 horas, que a gente chama de grupo de tratados, né, que foram impactados pela reforma, com um grupo de trabalhadores que já trabalhava menos do que 45 horas, ou seja, não seriam afetados pela reforma. Então, a ideia é que se essa
redução de jornada provocasse desemprego, iria afetar mais quem foi mais afetado pela reforma, né? Quem já trabalhava mais de 44 ia ter que reduzir. Mas, quando a gente acompanhou um ano depois, na verdade, não houve um aumento de desemprego para o grupo mais afetado pela reforma, em comparação com o menos afetado. E também a probabilidade de você parar de trabalhar, né, sair da força de trabalho, acabou sendo menor para os grupos mais afetados pela reforma, em comparação com os menos afetados. Porque a gente sempre faz isso, né, nas análises, a gente compara um grupo que é mais afetado com um grupo de controle, vamos dizer assim, né, um grupo não afetado, que nem na medicina, você dá um remédio para um e para outro você dá o placebo. Os economistas, econometristas fazem isso. E a gente, então, não verificou impacto, assim, não, houve aumento de salário horário, né, porque a jornada se reduziu e os salários ficaram mais ou menos constantes. Então, o salário horário aumentou desse grupo que foi mais afetado, mas o seu desemprego não aumentou. Então, a gente concluiu que, do ponto de vista do trabalhador, a reforma trouxe um ganho, não só em termos de salário horário, mas também porque eles tiveram mais tempo, né? 4 horas a mais por semana para se dedicar a outras atividades, né? Que podem aumentar a sua qualidade de vida e diminuir o estresse associado a deslocamento e assim por diante. Professor, eu já vou passar para o Barbosa, mas eu queria ouvir um pouquinho em termos da comparação com outros países. Quando a gente, com essa matéria da Folha, que coloca, sei lá, quase 150 países aí, onde teve efetivamente redução de jornada e países que dá para comparar, né? Não na média, comparar com que são próximos à realidade brasileira, né? O efeito foi exatamente o mesmo que aconteceu com a redução da jornada da Constituição de 88. Ele não teve desemprego, não. É o contrário, porque você acaba aumentando postos de trabalho, né? Não reduz postos de trabalho quando você aumenta, você diminui jornada. E certamente aumenta a qualidade de vida do sujeito. Você tem países que a jornada semanal é de 36 horas. Tipo, assim, quase 10 a menos que o Brasil. A gente não tem dados de redução da jornada, né, nesses países. Assim. A gente pode comparar horas de trabalho, como foi feita na Folha, na reportagem, mas é difícil você conseguir dados dos mesmos trabalhadores antes e depois, entendeu? Tem estudos feitos em Portugal, estudos feitos na França, cada um tem um resultado diferente, porque depende muito das circunstâncias, depende muito os mercados de trabalho são muito diferentes, né? As instituições são diferentes, então é difícil comparar, né? Eu sei que o México está reduzindo agora também para 40 horas, né? Exatamente na atualidade, né? Mas, assim, não temos evidências de outros países da América Sul, América Latina. Não é que não tenha tido reforma, a gente não tem os dados, porque é preciso fazer uma análise bem sofisticada, né? Acompanhando os mesmos trabalhadores ao longo do tempo. Então, é difícil dizer, assim, de maneira estatística, o que aconteceu em outros países. A gente sabe o caso brasileiro, que foi esse de redução da jornada. Zé. Tá fechado o seu microfone, Zé. Professor, obrigado. Professor Naes, no artigo, o senhor sugere que o impacto de custo de uma redução moderada, né, dessa jornada poderia ser comparável a reajustes reais do salário, né, já absorvidos pela economia brasileira nas últimas décadas. Poderia, assim, detalhar um pouco essa estimativa? A gente está falando de que ordem de grandeza nisso tudo aí? Então, tem um estudo do IPEA, que eu cito
no meu artigo, que fez uns cálculos super interessantes e detalhados, né? Depois, as pessoas que estão assistindo podem pesquisar, porque é bem interessante o impacto dessa redução de jornada para cada setor diferenciado, para cada tipo de empresa, e eles disseram que tende a aumentar o salário horário, em média, em 7%, quando você reduz a jornada, que é uma conta meio simples, assim, vai de 44 para 40, diminui 4 horas, e aí vai aumentar o salário horário em termos de 7%. E aí o que os autores apontam, e que eu citei no meu artigo, é assim, que teve anos na década de 2000, 2010, em que o salário mínimo aumentou mais do que isso, 11%, aumentou 13%, quer dizer, essa década dos anos 2000, 2010, o salário mínimo duplicou em termos reais, né? Se você pegar 2003 a 2013, 2014, duplicou, quer dizer, aumentou 100%. A gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome, inclusive, por causa dessa política de aumento real do salário mínimo, né, professor? Exato, a renda do trabalhador aumentou muito o salário, a renda familiar per capita aumentou muito nesse período, especialmente entre os mais pobres. Foi uma mudança muito grande no padrão de vida das famílias brasileiras. Os dados mostram isso claramente. E a gente não teve uma catástrofe social, não teve aumento de desemprego, não teve... vários estudos mostram isso, que a desigualdade reduziu-se dramaticamente nesse período e sem aumentos de desemprego. Vários estudos assim, publicados nas melhores revistas internacionais analisaram a experiência brasileira. Então, o que se coloca é o seguinte: dado que houve já um aumento de salário mínimo até maior que o impactado na redução da jornada, e as empresas continuaram trabalhando, a produtividade aumentou e tudo. Por que uma redução de jornada de 7% teria esses impactos tão grandes como alguns analistas apontam, né? Não teria porquê, se a gente já passou por aumentos até maiores e os aspectos que predominaram foram os aspectos positivos do aumento, em termos de melhoria de renda, e a jornada também, além da renda, tem a questão do maior tempo livre para você poder se dedicar à família, né? Especialmente às crianças. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. Ótimo. Eu queria trazer duas questões agora dentro disso, né? Que é assim, as simulações que indicam que se parte dessa redução for compensada por contratação adicional, pode haver um efeito líquido positivo sobre o emprego. Em que condições isso ocorre, né? Depende do grau da informalidade. E também o senhor menciona que parte do ajuste pode ocorrer via ganhos de produtividade e reorganização do trabalho. E a literatura aponta a evidência de que jornadas menores podem reduzir faltas, rotatividade e aumentar a eficiência. É isso? É por aí? Deixa eu complementar. E pensando também no impacto, né, na forma que vem essa redução. Onde que se impactaria mais? Na indústria, no comércio, no serviço? Eu creio que serviços, porque a gente está vivendo um período de desindustrialização, né? E comércio e serviço é onde a gente tem hoje a maior massa de trabalhadores. Então, uma coisa que eu queria refletir aqui também essa mudança, ela pode, porque você dá caminhos também no artigo, né? Como é que a gente pode fazer essa regulação? Vai ser via setor? Isso diminuiria o impacto? Isso ajudaria, inclusive, a caminhar com esse projeto no Congresso? Eu queria ouvir também nessa linha. Sim.
Uma coisa que é importante dizer é que os estudos mostram que, muitas vezes, o trabalhador acaba trabalhando mais do que ele desejaria, porque muitas vezes ele não tem muitas alternativas, né? A pessoa se apega àquele emprego e está acostumado e tem boas condições e foi treinado, qualificado, né? E assim por diante. Então, às vezes, ele aceita uma jornada de trabalho maior do que ele gostaria. E, às vezes, aceita um salário menor do que ele mereceria. Isso os estudos mostram, que o salário é menor do que a produtividade do trabalhador. Então, quando você põe uma jornada de trabalho menor, muitas vezes as empresas vão contratar mais trabalhadores e vai ter um efeito positivo sobre o emprego. É o que os estudos mostram. E isso é um efeito esperado. Também do salário mínimo também tem esse mesmo mecanismo. Tá? Então, isso é importante. Além disso, a qualidade de vida do trabalhador aumenta, né? Porque ele vai ter mais 4 horas para se dedicar ao lazer, ao passeio e principalmente à família. Acho que esse ponto é muito importante, porque os estudos mostram que a primeira infância é fundamental para o futuro das pessoas, né? E muitas vezes os trabalhadores não têm tempo para conviver com as crianças. Os estudos mostram que é importante que os pais convivam, conversem, leiam, brinquem, passeiem com as crianças, né? Muitas vezes as pessoas esquecem isso. Então, se a pessoa sai 5 horas de casa, fica 2 horas no transporte, chega às 7, trabalha até às 5 da tarde, depois pega mais 2 horas, chega em casa, ainda tem que, no caso das mulheres, né, que a sociedade é assim que divide, as mulheres ainda têm que cozinhar e fazer, preparar, não tem tempo para conviver. Então, isso vai prejudicar a produtividade das crianças também no futuro. Se a gente quer ter crescimento de produtividade, a gente tem que ter tempo para os pais investirem nas crianças. E aí, essa jornada muito grande é prejudicial nesse sentido, né? E, além disso, o trabalhador vai ter um pouco mais de tempo para lazer, para descansar, para se recuperar, que vai melhorar a saúde, diminuir as faltas. Esses eventos já são documentados em outros países. Em Portugal, a produtividade aumentou bastante com a redução de jornada, por exemplo. Então, esses dois pontos são muito importantes. Diminui, professor, também as faltas, né? Porque as pessoas, às Isso. vezes, faltam muito porque elas adoecem com essa Exato, né? jornada. Exato. E os setores mais afetados realmente tendem a ser serviços e comércio também, né? Que tem mais trabalhadores trabalhando 44 horas, né? Muitas vezes a pessoa trabalha até 5 vezes por semana, não chega a 6, mas trabalha 48 minutos a mais para compensar o fim de semana, né? Então ela acaba chegando mais tarde em casa. E com a mudança isso tende a reduzir, ou o empregador vai ter que pagar uma hora extra por essa 1 hora, né? Por isso que aumenta o salário horário. Mas os serviços tendem a ser mais impactados. Mas os serviços assim, profissionais, assim, de tipo cabeleireiro, que trabalham extensivamente, né? Porque os serviços mais qualificados de educação, esses já trabalham 40 horas mesmo, entendeu? E o grosso dos trabalhadores atualmente está no comércio e serviços mesmo. Muito bem. A Pri já chegou, vou subir a Priscila também, porque daí ela conversa um pouquinho com a gente. Daqui a pouco o professor sai e a gente vai ficar só com a Priscila. Eu não estou conseguindo subir a Priscila, Caian. Ah, ele subiu. Tudo bem, Pri? Tudo bom, bem? E vocês? Prazer, professor. Prazer, Priscila, tudo bem? Tudo bom. Priscila tem que ler os textos do professor Naércio, que trabalha muito, principalmente com a infância, né? Da importância dos trabalhadores, dos pais trabalhadores conviverem com seus filhos para desenvolver essa fase da primeira infância, que a gente vai ter trabalhadores no futuro melhor, mais saudáveis, com maior desenvolvimento afetivo,
sociocognitivo e assim por diante. O professor Naércio trabalha muito com o mundo do trabalho, mas olhando também para as políticas públicas, então vale muito a pena ler os estudos dele. Bom, eu queria, antes da gente ir para a Priscila e se despedir do professor, eu tenho uma pergunta e o Barbosa tem outra ainda para o professor Naércio. Então, considerando, professor, essa análise, né, da implementação gradual que a gente estava conversando, redução progressiva ao longo dos anos, diminuição do impacto sobre os custos, isso facilitaria o ajuste das empresas? Pode ser para o setor? O senhor falou que tem serviços consolidados, como, por exemplo, a educação, que trabalha de segunda a sexta, já trabalha uma jornada, às vezes até menor, né, de 40 horas, depende do regime de trabalho. Mas eu queria, professor, ir para o campo da negociação coletiva. Ela é um instrumento para calibrar essa transição, principalmente nos setores com essas margens mais estreitas. Qual que é o papel aí dos sindicatos que está numa crise também, numa crise de financiamento, numa crise do modelo, né, daquele modelo que nasce com a industrialização, com o chão de fábrica, com 40 mil trabalhadores, com a assembleia feita dentro de estádio, não é mais assim. Então, que papel tem a negociação coletiva nesse debate? Eu acho que o ideal mesmo seria a gente ter negociações coletivas, como a gente tinha, né? Os acordos, as convenções coletivas do trabalho, e aí cada setor poderia definir qual é a jornada ótima, o salário e assim por diante. Mas, como você falou, houve um enfraquecimento grande no financiamento dos sindicatos e tudo. E, então, essa medida de uma norma federal vem nesse contexto, né, é uma medida que vai afetar todo mundo de uma vez só, mas aí, na hora de fazer a transição, você pode ter uma negociação caso a caso, né? Não precisa ser tudo de uma vez, porque esse impacto de 7% que é estimado é se for feita de uma vez só, né? Mas você pode ter uma diminuição ao longo do tempo, especialmente nos setores mais afetados, porque as grandes empresas não vão ser afetadas tanto assim, porque, como eu falei, elas têm uma margem de manobra, né? Mas se você pensar nos pequenos estabelecimentos, o exemplo típico é cabeleireiro, manicure e tal, essas podem ser um pouco impactadas. Então, isso pode ter uma negociação de transição, um caminho de transição para atenuar esses efeitos. Eu acho que isso é perfeitamente possível. Muito bem. Professor, em termos macroeconômicos, né, a redução da jornada, ela pode ter efeitos indiretos sobre o consumo, o bem-estar, que também precisa entrar na conta isso, porque como equilibrar essa competitividade, produtividade e bem-estar social? Porque essa redução ela pode ser entendida como política de desenvolvimento ou apenas como uma pauta trabalhista? Assim, o que a gente observa? O salário das pessoas tende a ficar constante, é uma redução de jornada sem alteração do salário, né? Então, o efeito principal é sobre o lazer, né? O tempo livre. Então, só vai ter impactos no consumo se as pessoas passarem a consumir mais nos fins de semana, nos passeios e assim. Mas, a priori, não é uma medida que vai aumentar a massa salarial dos trabalhadores, né? Então, não vai ter efeito macroeconômico, a não ser que haja expansão de emprego, que a gente prevê que possa haver para compensar essas horas, né? Principalmente nas empresas maiores, que não vão sofrer tanto com o custo, porque tem uma margem. Então, na medida em que você expande o número de pessoas empregadas, pode ser que tenha um impacto no consumo, né? Mas eu acho assim que os principais efeitos que a gente pode esperar é melhorar o bem-estar do trabalhador, e isso vai aumentar a produtividade dele, ele vai ficar mais feliz, mais saudável, mais descansado, menos estressado,
E como eu falei, o impacto sobre as famílias, né, e as crianças, eu acho que esse é fundamental. Porque a gente não pode pensar só aqui e agora, né? Você tem outra geração que está se formando de trabalhadores, que está crescendo e que sente falta da mãe, do pai. São crianças que muitas vezes não veem a mãe, agora nem no fim de semana, só no domingo, ou sábado à tarde ou à noite. Então, é muito difícil. Eu acho que esse é um aspecto muito importante também, que às vezes as pessoas não falam muito, mas que pode beneficiar essa nova geração e aumentar o padrão de vida, a produtividade e assim por diante. E criado na tela, né? Porque é uma coisa assim, tipo, a mãe chega tão cansada, o pai chega tão cansado que dá o celular, né? Não Por tem mais que você tente, é irresistível. Você fala, não, toma aqui o celular e pode brincar um pouquinho. E, assim, os efeitos são muito grandes, assim. Você tem quase 1/3 das crianças com atrasos de desenvolvimento e o celular, as telas prejudicam muito, né? A sociabilidade, a saúde mental. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Não é só efeitos monetários, de salário e tudo, mas é o bem-estar. Acho que isso que é o mais importante. Ô, Pri, o professor já vai se despedir de nós. Você tem alguma pergunta para ele? Tenho sim. Eu gostaria que você falasse, você estava falando da questão do adolescente, né? Eu acho muito interessante a gente olhar que hoje a gente tem uma geração que ela está entrando no mercado de trabalho cada vez mais tardia. E essa geração, ela entra no mercado de trabalho, ela muitas vezes fica um dia só no trabalho. Ela às vezes fica um mês só no mercado de trabalho, porque ela fala, olha, isso aqui eu não quero para mim. E isso também tem um impacto muito grande na economia, né? Então, eu gostaria que você também falasse sobre isso, né? Que quando a gente fala do adolescente, a gente tem que lembrar que tem adolescente jovem aprendiz, tem um adolescente em estágio. Como que, quais os impactos, né, que você está sentindo? Eu acho que é uma questão importante, né? Muitas vezes o jovem fica desiludido no mercado de trabalho, é o que a gente chama de desalento, né? Ele procura emprego, às vezes ele encontra, mas não é aquilo que ele gosta, tal. Então, isso vai ter impacto, né? E você tem uma grande parcela de jovens hoje em dia que acaba desiludido com o mercado de trabalho normal, vamos dizer assim, e fica trabalhando por aplicativos, né? Isso é muito comum, entrega de comida, entrega de todos os tipos de mercadorias, ou Uber, ou assim. E eu fico um pouco preocupado com isso, quer dizer, é um alívio de renda, obviamente, tem aquela coisa da autonomia, né, de você trabalhar quando você quer, mas assim, no longo prazo é uma questão complicada, porque a gente não vê um crescimento de renda ao longo da vida, a gente não vê um aprendizado, uma qualificação, uma inserção mais produtiva no mercado de trabalho. Então, é um pouco a desilusão que você aponta com as oportunidades que ele tem no começo da vida, né, de trabalho, levando para esse aumento cada vez mais da economia de aplicativos. Eu vejo aqui, eu passo na rua, tem dezenas de jovens assim, sentados na calçada esperando é um trabalho, né? Não estou dizendo que não é, a pessoa está trabalhando, está recebendo uma remuneração e é melhor do que não trabalhar, mas assim, o melhor eu acho que seria uma inserção mais produtiva no mercado de trabalho. Então a gente tem que pensar nesse caso também da economia dos aplicativos que está tendo um impacto muito grande. E eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade, foi muito boa a conversa, e fico à disposição aí, no próximo tema quente que tiver por aí, vocês podem me acionar, eu escrevo meu artigo e a gente debate aqui, tá bom? Tá ótimo. E eu vou te pedir para você me mandar a pesquisa do IPEA, Sim. Aí, quando eu estiver fazendo a descrição do programa, eu coloco o link para as pessoas se aprofundarem na temática. Perfeito. Eu mando sim. Tá ótimo. Então, obrigado. Tá joia. Muitíssimo obrigada, professor. Foi um prazer conversar e aprender. E a gente
vai te chamar mais vezes aqui para o Fórum Sindical, sim, porque eu acho, primeiro que é muito legal essa troca, né, Priscila? Ver uma jovem liderança aí do Vida Além do Trabalho. A Priscila começou, professor, virou essa liderança com o adoecimento dos jovens. Eles começaram a criar uma rede a partir das demandas de angústia que eles sofriam um com o outro. Então, assim, o movimento ele explode com a exaustão desse jovem que não aguenta mais, né? O trabalhar, trabalhar, trabalhar e não viver. Aí o movimento Vida Além do Trabalho. E eu acho que tem tanto debate, a gente vem fazendo muito esse debate aqui, por exemplo, o debate da pejotização, que a gente está vivendo um problema seríssimo, né? Você tem 5 milhões de trabalhadores numa situação que não deveria ser CLT e está pejotizado, virou MEI. E a gente tem esses jovens dos aplicativos que, se tiver um acidente, ele não. Cadê a Seguridade Social? Ele não paga, né? Ele não tem acesso a seguro-desemprego, a seguro-acidente, ele não pode se afastar. Daí fica fazendo vaquinha. Às vezes o acidente o mutila para o resto da vida. Então, é um jovem, super jovem, que sai, né, de uma idade produtiva, que poderia. É um prejuízo não só pessoal, mas econômico também. Quando a gente não dá segurança para esses jovens trabalharem, se desenvolverem e qualificarem, né? A centralidade do trabalho e não do lucro, e não da superexploração. Então, um pouco esses debates que a gente faz por aqui, para qualificar, né, a luta também dos trabalhadores. Professor, um grande abraço, muitíssimo obrigado. A gente Tchau, segue pessoal. com a Priscila. Foi um prazer. Tchau, Priscila. Prazer. Tchau, Zé. Tchau. Prazer todo mundo. Pri, querida, bem-vinda novamente ao Fórum Sindical. A última vez que você esteve aqui, a gente falou muito, né, daquele movimento que estava crescendo e tal. Então, esse debate, ele ganhou força, né? Como é que você avalia, Pri, a mudança da percepção pública? A gente estava falando na primeira parte do programa da última pesquisa que saiu, quase 70% da população é a favor do fim da escala 6x1, né? Como é que você vê essa mudança da correlação de forças? Vocês conseguiram ampliar o debate para os jovens, para os trabalhadores mais precarizados? Quero ouvir um pouco daquele período que você teve aqui o ano passado para cá, que mudanças você sente? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de eu estar aqui novamente, estar com o Zé. Então, eu estou muito feliz. Escutar um líder sindical é extremamente importante, porque a gente não sabe para onde ir se a gente não sabe de onde que veio, né? E a luta da carga horária, ela foi levantada, né, já há muitas décadas, e graças a Deus ganhou força e pegou aí com o nome fim da escala 6x1. Eu acho que 2023, 2024 foi o boom do fim da escala 6x1. Então, a gente via que a gente entrava nas redes sociais, a gente passava na porta da escola, a gente ia no metrô, estava todo mundo falando do fim da escala 6x1. Então, isso para mim é muito importante, eu ver a esquerda progressista falando do fim da escala 6x1, a esquerda radical, e o centrão e a direita morrendo de medo. Né? Você vê seus próprios eleitores para cima deles falando, e assim, com a agressividade que eles instigavam na população. De repente, os partidos de direita viram toda aquela agressividade se voltando contra eles e dos próprios eleitores deles, ao ponto do Nicolas Ferreira nem falar mais da pauta. Então, aquilo foi, assim, extremamente importante. Eu dialoguei com muitas lideranças evangélicas, católicas,
adventistas, eu acho que o VAT que foi na marcha da Parada Gay, eu fui na Marcha para Jesus. Então, assim, a gente viu a diversidade brasileira falando do fim da escala 6x1 e sendo uma voz só, apesar de tanta diversidade. Então, acho que isso foi muito bonito. Porém, eu também tenho um ponto negativo, né, que eu acho muito importante trazer, que eu fui uma liderança popular, assim como tiveram outras lideranças populares, né, que surgiram, mas conforme o movimento foi se aproximando da institucionalidade, a gente também viu a outra face, né? A gente viu o quão problemático está essa esquerda institucional. Eu vi que essa esquerda institucional e também o terceiro setor, ele ainda não sabe lidar com lideranças populares. Não está acostumado em escutar a gente falando, escutar sem politicagem, sem pensar o que a gente vai falar. A gente falando da nossa dor, e se você não gostou, se você achou agressivo, que acha? Então, uma perda que a pauta fim da escala 6x1 está sofrendo agora é a retirada de lideranças populares. E a gente teve em 2025 a minha retirada e principalmente lideranças de mulheres negras, de homens negros. Então, é muito importante falar que o fim da escala 6x1 tem um recorte de gênero, tem um recorte de raça, quando a gente fala, e quando a gente vê se retirando lideranças de mulheres negras, se retirando lideranças de pessoas negras, se retirando lideranças de pessoas trans, isso é muito triste acontecer com a pauta. E isso aconteceu em 2025. É muito importante a gente falar que a pauta fim da escala 6x1, ela ganhou força porque a gente exerceu o que Aristóteles exercia lá na Grécia, que era se fazer uma egrégora e falar toda a política, porque para Aristóteles o que diferenciava o ser humano do animal é que o ser humano ele é um animal político, um animal que faz política. E como faz política? Através da egrégora, a gente em coletivo falando das nossas problemáticas e como em coletivo a gente vai resolver isso. E o Vida Além do Trabalho, ele foi isso, foi o povo, né? Então, quem era o povo que está na escala 6x1? Grande maioria mulheres negras, né? Então, era o povo, a grande maioria mulheres negras, pessoas PCDs também, né? Falando da pauta fim da escala 6x1, e isso que deu força. Então, hoje, quando a gente vê final de 2025, 2026, as pessoas falando, pô, mas cadê o fim da escala 6x1? No metrô Itaquera, como eu via antes, no Capão Redondo, como eu via antes, na porta do call center, como eu via antes, no shopping, como eu via antes. Porque essas lideranças não são ouvidas. E é importante hoje se alertar, né, que se é real o que a esquerda fala, que essas eleições a eleição mais importante e que é para se criar uma frente ampla para combater a extrema-direita, não se combate a extrema-direita, não se combate o fascismo não dando voz para o povo. E o povo é real. O povo não segue agenda, o povo não segue cartilhas. Priscila, só uma pergunta, em cima disso que você está falando, você acha que isso se deve a quê? Por exemplo, a aproximação das eleições, e aí cada um quer tomar essa pauta para si, porque aí começa do tipo, bom, agora deixa eu tomar essa pauta aqui, porque aí eu faço a minha campanha em cima disso, tiro essas lideranças populares e banco essa coisa como se eu tivesse inventado. Você acha que pode ser isso? Ou o que você vê por trás disso? Mas junto a isso, só de perguntar também, vocês conseguiram
nesse momento, apesar de vocês terem sido meio que escanteados, ampliar o debate isso com jovens ou com o pessoal do trabalho precarizado? Como é que foi isso? E a que você... Aí volta. O que você acha que se deve esse escanteamento das lideranças populares? Olha, o que eu observo é... Eu vejo, assim, que também tem essa questão eleitoral, porque eu acho que, infelizmente, a gente vê aqueles que estão na política institucional transformaram as pautas de esquerda e como se ficasse sempre esperando a próxima eleição. E não, se a luta é aqui agora, a luta não é daqui 4 anos, a luta não é só 2026. Então, não adianta você colocar falar fim da escala 6x1 com a pejotização aí, com a terceirização aí. Então, a gente aqui na cidade de São Paulo, a gente está tendo um ataque à mobilização muito forte, né? A gente vê a prefeitura, a SP Trans, atacando de uma forma muito forte o transporte do trabalhador. Então, tudo isso atravessa o trabalhador negro, a mulher. Então, o que eu vejo é que a esquerda, ela institucional, ela até entra na instituição de forma genuína, mas chega um certo momento que eu acho que tem que fazer articulação com o centrão, com a direita, porque você está lá dentro, você tem que dialogar. Porém, você não pode esquecer que a sua lealdade está no povo. Por mais que você tenha que dialogar com o centrão, por mais que você tenha que dialogar com a direita, quando vocês tiverem pautas em comum, você não pode esquecer que o centrão, a direita, são raposas. Você não pode esquecer que, no final, quem vai segurar sua mão vai ser o povo. E o mesmo povo pode virar as costas para você. Então, coisas que, assim, eu acho que a esquerda institucional, ela tem que voltar, os sindicatos voltar a ser essa militância raiz, que vai de mercado em mercado, que vai de shopping em shopping, que vai de call center em call center, escutar o povo, porque a impressão que eu tenho é que chega uma hora que você está tão imerso naquela política. Eu não sei se alguns acabam até se sentindo sozinhos, eu não sei. Eu acho que são N fatores que levam a acontecer o que está acontecendo, mas você não pode esquecer que quem te colocou lá foi o povo, e se você precisar de fazer uma mobilização popular, confie no povo, que o povo vai para a rua, o povo vai fazer pressão. Inclusive, o povo pressionou o Lula, falando: Lula, chama para mobilização popular, que a gente quer ir para a rua. E o povo chegou no ponto que o povo não estava esperando mais sindicato. A galera começou a fazer greve sozinho nas indústrias. Porque o povo quer essa política que o escute, o povo quer fazer parte da política. E a esquerda institucional não pode esquecer disso. Fechado. Acaba entrando na discussão do Congresso, disso tudo, e aí vem a pergunta, né? Como é que está essa tramitação hoje no Congresso, né? Tem diálogo com bancadas específicas? Quais são as principais resistências encontradas hoje no Parlamento? O Valdemar da Costa Neto disse que ele vai dar a vida dele para impedir a votação. O cara colocou a vida dele em jogo para não votar o fim da escala. Agora, já preparo o questão, meu filho. Já preparo. Segura aí essa pergunta, mas eu quero retomar uma coisa que você falou que eu acho muito importante. O fim da escala 6x1 e a redução da jornada
ele não pode estar desconectado da terceirização e da pejotização. Porque pode acabar, né? Pode reduzir a jornada, mas se tiver todo mundo pejotizado, que direito as pessoas vão ter? Eu acho que essa é uma questão. Eu gostei muito de ouvir você dizer isso, porque eu não via o pessoal do VAT fazendo essa conexão. Eu via os advogados trabalhistas falando, né? Porque tá no STF, inclusive, o tema geral 1389, que pode legalizar de vez a pejotização. E aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa que não vai ter mais previdência pública, legalizando de vez a pejotização, não tem mais previdência. Não vai ter mais fundo de garantia, não vai ter mais financiamento de casa própria. A gente vai esse nível de ataque, a gente acaba com a ideia mesmo de seguridade social. Então, acho que você está muito correta, é muito bom ouvi-la. Eu queria fazer esse comentário antes de você responder às provocações do Zé, porque isso é realmente sério, Pri. Pronto, já fiz a minha provocação. Você quer... Pergunta novamente, por favor, que eu esqueci, Zé. Desculpa. O Zé falou do Congresso, você está acompanhando como é que está a tramitação das propostas, o diálogo com a bancada, essa resistência da gente ouvir o Valdemar da Costa Neto aí dizendo que ele não vai deixar votar de jeito nenhum. E aí, assim, você estava fazendo uma crítica, né, à institucionalização da esquerda, isso é realmente uma coisa, porque é diferente quando a gente está no movimento social, no movimento sindical, e quando a gente tem que ir negociar com aquele bando de raposa, né, que faz aquele nível de chantagem, é muito difícil. Eu sinceramente, Pri, eu jamais seria uma congressista, porque eu ia sair no tapa, eu não ia conseguir lidar com aquele bando de cínico, entendeu? De gente sem vergonha, cínica. Então, assim, quando eu vejo a CPI do INSS, eu tenho vontade de dar na cara desse povo, porque eles não colocaram assim, o maior assim, fraudador que a gente tem da história financeira nesse país, que é o Vocaro, eles não convocaram e quebraram o sigilo do Lulinha sem nenhuma prova. Então, assim, é muito difícil você lidar com esse bando de canalha, entendeu? Então, eu entendo as críticas que o movimento social faz, mas eu também olho o quanto que é difícil a gente ter que conviver e tentar avançar alguma pauta neste congresso absurdo que a gente tem. É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, são um bando de chantagista. Os caras querem diminuir a pena do Bolsonaro para tirar ele da cadeia. É para isso que os caras estão lá, para defender só o deles, entendeu? Muito difícil negociar com essa turma, porque essa turma não quer fazer nenhuma política em benefício do povo, nenhuma. Então, assim, como é que você lida com esse bando de cafajeste? Então, eu queria primeiro que você olhasse aí, você está acompanhando, né? Porque você fez várias críticas, falou do afastamento e tal, mas como é que você está acompanhando? Porque há um empenho aí do Lula de levar, ele levou para cima a questão da redução do imposto de renda para isenção, quem ganha até 5 mil, e ele ganhou essa disputa, que os caras não queriam aprovar, e agora ele está indo com o fim da escala 6x1, ele está levando isso como pauta, e os caras não querem deixar que isso vire uma pauta. Está fechado ainda seu microfone. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente, que esse Congresso não tem diálogo. Não tem diálogo. Os deputados federais, os senadores, eles vão fazer o papel deles. O papel deles é esse, é lá dialogar com o Centrão, seus assessores, ir lá dialogar, mas a conquista pelo fim da escala 6x1, a conquista pela redução da carga horária, qualquer conquista do nosso país não vem de lá.
vai vir de mobilização popular. Então, a gente não tem que esperar que um dia a gente vai convencer o Centrão a apoiar o fim da escala 6x1, que um dia a gente vai convencer os republicanos a apoiarem o fim da escala 6x1. Até porque, se esse povo começar a apoiar, fiquem assustados. O que é que está vindo por trás? Então, assim, quem é que conquista é o povo, é mobilização popular. A questão é, hoje a gente tem um estímulo para o povo ir para a rua, uma chamada para o povo ir para a rua. A gente está aí vendo a pejotização que vai ser votada. A gente está vendo aí o que está acontecendo com os motoboys. A PL 152, que os motoboys estão aí criticando. Então, a gente está vendo um enfraquecimento na nossa cara da CLT. A gente viu a Argentina agora praticamente acabando com seus direitos trabalhistas, e isso está na nossa fronteira. Está na nossa fronteira, é algo para a gente se preocupar. Então, a gente não pode achar que a gente tem que esperar uma benção do Congresso. Não, a gente não vai conseguir o fim da escala 6x1 pedindo por favor. É na rua. Agora, todas as críticas que eu faço, o final está se fazendo chamadas para o povo ir para a rua, para combater a pejotização, para fortalecer a CLT. Essa frente ampla, ela tem como objetivo conscientização e politização da população. Ou qual é o real objetivo dessa frente ampla? Se essa frente ampla também não tiver como objetivo conscientização e politização da população, não faz sentido, é apenas campanha eleitoral. Não é errado você pensar em campanha eleitoral, pelo contrário, que a gente tenha cada vez mais representantes. Agora, esses representantes estão fazendo chamamento para a rua, estão se trabalhando conscientização e politização da população, está vindo uma frente única também com esse objetivo, ou não? Essa é a minha questão. Então, quando você traz essa questão do Congresso, a gente já sabia que o Congresso é isso mesmo. Então, na verdade, Vida Além do Trabalho, em 2023, em 2024, fez um trabalho para que caísse as máscaras dessas pessoas. Então, a gente sabia que esse Congresso é isso. A vitória vai vir do chão, não vai vir do Congresso. O Congresso é um instrumento, uma ferramenta que a população ela se utiliza, mas ela não é o fim. Entendi. Bom, já caminhando assim para o final do nosso programa, né, porque a gente já está aí com 1 hora, mas a gente ficaria aqui horas, porque é bom ouvir a Priscila, né? Tão bom. Mas, Priscila, o VAT tem articulado algumas ações com centrais sindicais, com outras categorias. Como é que está essa convergência? E outra coisa, a mobilização tem sido mais digital, territorial, combinada? E a pergunta é, quais são os próximos passos para 2026? E acho que isso é a grande pergunta. Então, o Movimento Vida Além do Trabalho fez um trabalho muito grandioso em 2023, 2024, mas em 2025, o Movimento Vida Além do Trabalho, ao se aproximar muito da instituição, né, da esquerda institucional, acabou perdendo essa questão da base. Como que isso começou a acontecer? Começou a se afastar, igual eu tinha falado, né, anteriormente, as lideranças de base, começando pelas mulheres negras. Então, todas as lideranças que iniciaram em 2023, que construíram o VAT do zero, que iam no mercado, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, acabaram sendo afastados, infelizmente, do Vida Além do Trabalho.
Porém, aí é onde mora a minha crítica, né? Porque a minha crítica é, quando um partido se aproxima de um movimento, e em vez de fortalecer esse movimento, se perde lideranças populares, esse trabalhador, ele é um lutador. Então, você perde lutadores. Então, é uma grande perda para a luta como um todo. Eu, no meu caso, eu estou hoje fazendo luta aqui na minha comunidade. Eu ainda estou levantando o fim da escala 6x1 e estou batendo de frente aqui com a União Brasil, com o Partido Novo, em relação ao transporte aqui na minha comunidade também. Mas, infelizmente, quando eu falo, né, que é preciso se escutar as vozes do fim da escala 6x1, que são homens negros, periféricos, são mulheres negras e a galera PCD. E você acha que eles não estão sendo ouvidos, é isso, Pri? Exatamente. Eu acho que, assim, a partir do momento que você escuta uma liderança popular falando, principalmente alguém que vem do povo, vem de um trabalho precarizado, ela está falando, está gritando, por que você acha que aquela fala incomoda você? Por que você acha que aquela fala é agressiva? E da onde que você acha que vem aquela agressividade? Aquela agressividade vem da dor. Porque o fim da escala 6x1, para as pessoas que levantaram o fim da escala 6x1, não é pelo lazer que a gente está lutando. O trabalhador não está pensando em lazer quando ele fala fim da escala 6x1. Ele está pensando na vida dele. O trabalhador, ele está pensando que ele cresceu e não via seu pai, que não via sua mãe, e ele está pensando hoje que ele não tem... Eu conheci pessoas que trabalhavam em farmácia que tiveram aborto dentro da farmácia. E a gente vê políticos que é contra o fim da escala 6x1 falando de Deus e família. Então, assim, será que você já viu uma funcionária tão estressada, tão oprimida dentro do comércio, a ponto de sofrer um aborto? Você sabe o que é isso? Eu sei, eu vi colegas minhas grávidas sendo impedidas de sentar no mercado. Então, pessoas tendo que comer no chão. Eu sei o que é isso. Esses dias eu estava no shopping e uma faxineira perguntou pra gente qual era o clima que estava lá fora. Então, assim, você não sabe se está chovendo, se está calor, porque você tem horário para entrar, você não tem horário para sair. Então, é essa a luta fim da escala 6x1. Então, quando as pessoas veem um trabalhador do fim da escala 6x1 gritando com o sindicato, gritando com o político, entenda a dor, de onde que vem a dor dessa pessoa. E tenta se aproximar. A política, ela tem que ser ponte, né? Não tem que ser imposição, ela tem que ser ponte, né? Tem que ser um lugar de acolhimento. O trabalhador não vem à Câmara, a Câmara Municipal vai até o trabalhador, né? O verdadeiro político, ele é assim. Eu ainda acredito na política verdadeira, mas eu acho que muitas pessoas, eu acredito em muitas pessoas que estão na política, mas eu acho que precisa vir um despertar. Muito bem, Pri. A Priscila, ela sempre traz uma delicadeza na fala, né, Zé? Uma delicadeza freiriana, né? Não tem um dia que você converse com ela que ela não pergunta, e como você está? Ela sempre quer saber como a gente está. Só que a Priscila é um perigo, porque ela é daquela que te nocauteia aos poucos. É assim, ela vai com esse jeito, mas assim, mas quando vê, você está arriado, porque assim. E eu estou aqui, isso é um elogio, tá, Priscila? Porque assim,
Porque tem gente que já chega com aquele, papai, já chega dando porrada. Ela é uma liderança incrível, freiriana. Ela é Quando uma você liderança freiriana. você está nas cordas, né? Então, Priscila, que bom te ouvir. É uma delícia mesmo. Eu acho que ela tem essa qualidade, porque o que ela fala é o que ela vive. Ela Exato. pratica o que ela fala. O discurso dela não está desconectado da prática. Então, é muito legal. Pri, querida, você tem um recado final aí para a turma? Tenho. Bom, eu acabo de passar no edital de promotoras legais populares, estou muito feliz. No fim da escala 6x1, muitos homens líderes ficavam me cobrando por que a gente não fazia atos constantemente. Só que eu recebi a mensagem de trabalhadoras que, após o serviço da 6x1, ainda sofria com violência doméstica. Então, eu ainda tinha medo em relação às trabalhadoras, coordenadoras comigo, se no próximo ato elas vão estar comigo, eu vou ter que substituir, colocar uma outra coordenadora. Então, eu hoje também consegui falar de uma forma com foco nas mulheres, e falar aqui na minha comunidade, né? Então, para mim é muito importante. E se tiver alguma mulher que tem espírito de liderança aí, procure, e vamos fortalecer as nossas comunidades, fazer uma luta territorial também. Muito bem. Então, minha gente, Pri, eu queria te agradecer imensamente, agradecer o professor Naércio, que já saiu, a minha parceria aqui com o querido Zé. E eu queria agradecer você que acompanhou a gente, lembrando que a gente está numa luta bastante grande aqui para aumentar os membros da TV Fórum, aumentar a membresia. Né? Entrem aqui, não vai dar tempo da gente passar toda a colinha, mas tem várias cores aí da membresia, mas a partir do verde, né, tem a fofoca premium. A fofoca Plinium, que só é para membro, gente. O Zé Barbosa contou toda a fofoca hoje lá, né, Zé? Verdade, participei da Fofoca Premium hoje, o pastor fofoqueiro. Pastor fofoqueiro. Então, gente, ajudem a gente. Este é um ano muito crucial para a revista Fórum, mas ele é muito crucial para a democracia, porque a gente está lidando novamente com o enfrentamento com o fascismo, com as milícias, com o crime organizado. Então, a gente precisa fortalecer o nosso jornalismo, precisa fortalecer nosso canal, e a gente não tem banqueiro aqui nos financiando. É a classe trabalhadora que nos financia. São vocês que são membros da Fórum que nos financiam. E vocês viram, gente, que ficou bastante evidente, tanto na fala da Priscila como na fala do professor Naércio, né, que o debate da redução da jornada ele não pode ser tratado com simplificação. Quando a gente olha as evidências técnicas, a gente percebe que não tem colapso nenhum, o impacto ele é muito pequeno, ele vai depender de um desenho institucional, dá para fazer transição, como já aconteceu na Constituição de 88, né? A gente tem que fortalecer a negociação coletiva. A nossa história, a história de vários países que fizeram redução da jornada, mostra que as mudanças são absorvidas, né? Faz parte da evolução. A gente viu na fala da Priscila o quanto, e na fala do professor também, o quanto é importante reduzir jornada para que famílias possam conviver, para que pais possam educar seus filhos, para que filhos possam ver seus pais, né? Para que a gente fala-se tanto, né, de defender a família, mas não defende o trabalhador para ficar com a sua família. Quer explorar o trabalhador até a morte, né? Mas a gente também viu na fala da Pri que sem mobilização social, sem pressão política, a gente não vai construir, não vai fazer esse congresso andar.
Então, se a gente quer reduzir jornada, a gente precisa fazer mobilização na rua. Né? E qual que é a centralidade aí do trabalho, gente? Quando a gente pensa na redução da jornada, a gente está pensando na vida das pessoas, a gente está pensando no viver melhor, nesse nome bonito que esse movimento tem, que é o Vida Além do Trabalho. O Fórum Sindical vai continuar fazendo essa disputa, vai continuar trazendo gente bacana aqui que tem a contribuir, seja com seus estudos acadêmicos, seja com a sua organização social, como faz a Priscila, com o seu movimento com as mulheres, enfim. A gente vai ampliar esse debate, vai fortalecer a classe trabalhadora e fortalecer a nossa luta por direitos. Então, até semana que vem. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar até o momento. Caian, muito obrigado pelos bastidores. Beijo. Tchau. Bom, gente, tchau, tchau.